o orçamento empresarial, ele é uma função do planejamento empresarial. O planejamento empresarial, ele ocorre com que sentido? Com o sentido de dizer o planejamento, não perca a linha de raciocínio, no sentido de dizer como a empresa irá competir no mercado. Esta é a palavra-chave de planejamento empresarial. Como nós vamos competir? Portanto, como nós vamos competir diz respeito a que mercado que nós vamos atuar, que produtos e serviços nós vamos oferecer. Para oferecer o nosso produto e serviço, qual será a nossa estratégia para oferecer esse produto e serviço? A gente vai vender produtos baratos, a gente vai vender produtos altamente diferenciados em termos de algum aspecto do produto, nós vamos trabalhar em nicho, nós vamos fazer um produto que ninguém tem, enfim, qual é a nossa estratégia nesse mercado, como é que a gente vai competir, e aí, para fazer esse planejamento, a gente vai fazer uma análise do ambiente, o ambiente em que a empresa competirá. Ambiente é assim, pessoal, qual é a economia que estará disponível para nós durante os próximos, 5 anos, qual é a conjuntura geopolítica, quais são os fatores de meio ambiente, quais são os fatores sociais, enfim, você faz uma análise de coisas que você não domina. Nenhuma empresa domina a política, o meio ambiente, a economia, a geopolítica, enfim, são questões que a gente vai chamar de conjunturais. E eu também vou olhar os aspectos internos da empresa, as capacidades, as competências do meu capital humano, as minhas patentes, as coisas que eu faço bem, os meus diferenciais organizacionais, a minha capacidade de gestão, de engenharia, de marketing, de comunicação, enfim, né, de vendas. Então eu vou olhar o que eu tenho de bom e ruim no ambiente, que eu estou chamando de ambiente, de maneira geral, externo, conjunturais, sobre os quais eu não tenho controle, e as coisas internas, sobre as quais eu tenho controle, aspectos conjunturais, aspectos não conjunturais, aspectos contingenciais internos que eu posso administrar. Muito bem, tudo isto do que eu estou lhe falando está contido no planejamento empresarial. Minha preocupação no planejamento empresarial é com como é que a empresa vai competir no mercado e vai criar riqueza, vai criar valor, como é que ela vai gerar margem para os seus investidores. Basicamente é isto, né? A gente está lá falando do Porter, do Mintzberg, né? Tudo bem? Ansoff, desses autores da estratégia. O nosso curso não é de estratégia, o nosso curso é de administração financeira e orçamentária. Mas a gente precisa falar para você que sem o planejamento, o orçamento é uma coisa pro forma. Ele perde totalmente o sentido. Dado que o orçamento, e aí é esse slide que está na tua tela, o orçamento ele é uma quantificação do planejamento empresarial, que é algo mais qualitativo. Né? Mais qualitativo por quê? Porque eu estou fazendo análises que são abstratas, que são exercícios de antecipação de condições futuras, que são exercícios de mapeamento da possibilidade de eventos acontecerem num determinado futuro e a empresa está preparada para aquilo, né? Então é mais qualitativo, o Brasil vai crescer 3, 4, 5%, ou o Brasil vai crescer 1%, a sociedade vai caminhar nesse sentido, a sociedade vai caminhar naquele sentido, a geopolítica mundial, hoje mesmo eu estava olhando uma reportagem do Globo, de um importante consultor, de um diretor, CEO, para falar a verdade, né? De uma importante consultoria de geopolítica mundial, a Eurásia, uma consultoria norte-americana, e ele estava dizendo, olha, nos próximos 10 anos aí, eu até publiquei lá no meu Instagram,
Os próximos anos será de investimento estatal. Os Estados Unidos está investindo, a China está investindo, a Alemanha está investindo, o Japão está investindo, está todo mundo investindo, estatal. Próximos 10 anos é estatal. Então, você veja, é um exercício de futurologia, mas isso é captado por quem está no planejamento para dizer, então é por aqui que o mundo vai. O mundo vai por aqui. Então, como é isso vai afetar o nosso negócio de que maneira? Surgem oportunidades disso ou surgem ameaças? Enfim, aí são as questões conjunturais. Estabelece-se um planejamento para a empresa conseguir chegar no objetivo que é o dela a partir de uma trilha, a partir de um caminho que é estabelecido. Eu uso a expressão trilha porque o planejamento não é um trilho, em que diz exatamente assim, no sentido minucioso, né, do Tempos e Movimentos lá do Taylor, minucioso de como as pessoas devem agir. Não, é uma trilha ampla de qual é o caminho que a empresa deve andar. Tudo bem? Isso aí você vai encontrar nas teorias da administração, nas disciplinas de estratégia, planejamento e tal. Então, é muito importante que isto exista. Quando este aspecto qualitativo de pensamento sobre a organização existe, aparece o orçamento empresarial para quantificar essas premissas do planejamento, de modo a tentar verificar se o caminho do emprego dos recursos determinado no orçamento, essa quantificação, se ela vai gerar o resultado suficiente e necessário para sustentar a estratégia, tá? Então, essas são as frases. Estas são as frases desse slide, né? Então, o planejamento é mais qualitativo, porque ele está olhando para o futuro, ele está falando de competitividade, ele está buscando estabelecer uma trilha para o emprego dos recursos da companhia, e o orçamento está fazendo a quantificação destes elementos. A quantificação dos recursos. Como é que os recursos serão dispostos na estrutura da empresa para atender ao planejamento estratégico?